E aí, beleza? Salmo de hoje, capítulo 64. Agora, o principal, Senhor, eis aqui tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la e transbordá-la a mais pessoas, se assim for sua vontade, Senhor. E desde já agradeço, em nome de Jesus Cristo, por essa oportunidade. Bem, temos no capítulo 64, 10 versículos. Recomendo a leitura de todo o capítulo. E diz assim, o salmista no versículo 1 e do versículo 1 em diante. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam iniquidade. Nos diz no 3º versículo, os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. 4º, para as ocultas atingirem o íntegro, contra ele disparam repentinamente e não temem. 7º versículo nos diz, mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. E o 10º versículo, último, nos diz o salmista, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Repetindo o 10º e último versículo, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Bom é estar na presença do Senhor sempre, ter a segurança e a certeza da proteção contra os inimigos por meio daquele que tudo pode. Como é bom a gente ter a proximidade com o Senhor de tal maneira que possamos expressar efetivamente, sem a necessidade de intermediários, qual é a nossa necessidade, o que é que buscamos. Aqui o salmista demonstra o que ocorria na época. Os hebreus davam muita importância à sagrada palavra do Senhor. Na palavra do Senhor, por diversas vezes, temos a ênfase da importância daquilo que sai da nossa boca. E os hebreus tinham essa consciência do peso que tem a palavra dita. Por isso, diz aqui o salmista, demonstra, por meio do cântico, clamando ao Senhor, buscando proteção contra os inimigos. E demonstra aqui o incômodo que os seus inimigos trazem por meio do que dizem dele. Versículo 3º e 4º. Os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas. 4º. Para as ocultas atingirem o íntegro, contra eles disparam repentinamente e não temem. Aqui deixa claro o tamanho do incômodo e o conhecimento do que significa a palavra para o salmista. Tantas quantas foram as vezes que na palavra do Senhor tem o indicativo de que tenhamos reserva do que sai da nossa boca. A palavra tem poder. Primeiro porque para ser dita, ela tem que nascer na mente. Então, ao sair, já existiu pelo menos 2 vezes. Que tenhamos cada vez mais a consciência de que se palavra não tivesse poder, não nos teria deixado o Senhor que tudo pode, a dele, para que possamos viver bebendo da fonte da sabedoria que foi e sempre será o Senhor. Que Deus nos abençoe, proteja e nos dê a sua direção para que possamos compreender, viver e repassar a palavra de maneira correta, justa e com extrema responsabilidade. Sucesso. Que Deus nos abençoe. Lembrando, as palavras têm poder. Sucesso.